Olá, meu nome é Joatan, eu sou cervejeiro amador e eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar como eu faço a minha cerveja Javol. Existem diversas formas de fazer e hoje eu vou mostrar quais os técnicas que eu uso para fazer a minha. Vamos lá? Antes de comprar os ingredientes para fazer cerveja, tu tens que montar a receita. Você pode procurar na internet, em fóruns, ou procurar em livros, como esse que eu tenho aqui. Mas depois mesmo assim de montar a receita, tu tens que confirmar se está tudo certo. E para isso eu gosto de usar um software chamado BeerTools. Esse software é americano. Existem outros softwares, claro. E então aqui, por exemplo, eu escolhi a IPA. Fui botando meus ingredientes, os maltes. Aqui são os lúpulos, o fermento. E aqui dentro ele vai mostrando uma tabela. Por exemplo, tudo que tem na tabela está de acordo. Por exemplo, se eu mudar aqui o lúpulo, que é o que dá o amargor, quando eu vou mexendo, ó, ele vai saindo da escala. Agora aqui já está muito amargo. Esses softwares aqui ajudam bastante. E às vezes também dá a previsão da cor. É um jeito de controlar a receita. E depois disso, tudo montado, tudo certo, é só comprar os ingredientes e começar a cozinhar. Aqui eu vou preparar agora o starter, que é a preparação do fermento para a cerveja. Na verdade aqui eu tenho um extrato de malte, que é esse pozinho aqui. Então a proporção que se usa é 10:1. Se para cada 1 litro, 100 gramas. Então aqui eu estou usando 1,5 litro. Então vou usar 150 gramas. E o que faz isso aqui, esse aqui é um imã que eu botei plástico em volta para fazer menos barulho. E o que fazer é, depois que ele estiver pronto, vou ferver isso aqui. Daí eu vou ligar isso aqui, ó. Daí ele vai ficar um dia girando com o fermento dentro, claro. Daí com isso ele vai preparar o fermento melhor para fazer a cerveja depois. Precisa fazer isso? Não, mas é um jeito de tu propagar, aumentar o fermento para a cerveja e com isso economizar um pouco de grana também. Mas eu vou mostrar para vocês agora como é que é o processo todo. Agora o extrato de malte está fervendo por 15 minutos. E depois eu vou misturar o fermento líquido. Mas eu vou ter que esfriar ali antes. Aqui nessa água aqui cheia de gelo já. Assim que acabar os 15 minutos, eu esfrio até chegar aos 25 graus. Daí misturo o fermento. Bom, agora deixei esfriando ali no gelo com a água. Tá uns 26 graus. Até 30 graus tá bom. Então agora vamos misturar o fermento. Cada cerveja tem o seu fermento especial, né? Aqui a gente vai fazer uma IPA, uma India Pale Ale. Então agora joga o fermento. O malte aqui, no caso, já providencia o açúcar para o fermento ficar trabalhando. Agora já está o fermento misturado com o extrato de malte, aqui no stir plate. E assim vai ficar rodando por pelo menos 24 horas. Aqui eu botei um alumínio para não entrar pó. E aqui eu deixo ele na cozinha porque ele faz barulho, então aqui não incomoda ninguém. E na verdade aqui eu vou deixar até mais que 24 horas, porque eu planejo fazer no outro dia depois, ainda de manhã. Então agora é só deixar aqui o fermento trabalhando para a próxima etapa, que é a principal, que vocês vão ver na sequência. Antes de começar a fazer cerveja, um processo importante é esterilizar todos os produtos. Esse aqui é o balde que eu vou fazer cerveja. Cabe quase 30 litros. Então aqui já está com produto de limpeza especial. E tudo que eu vou usar, já vou aproveitar aqui para jogar aqui dentro. Todo o material, geralmente é só exclusivo para cerveja. Tem que ser bem esterilizado, senão acaba contaminando a cerveja. Então aqui agora eu vou deixar um tempinho, tudo, enquanto eu vou cozinhando o malte, ele vai aqui esterilizando. Bom, agora que está esterilizando os produtos, já vou preparando a água. Essa aqui é uma panela especial que eu comprei para fazer cerveja, que controla a temperatura, etc. Mas o importante dizer aqui é que são 18 litros de água. Aqui eu vou esquentar até 71 graus, porque quando eu jogar o malte,
ele vai esfriar um pouco, vai descer para 67 graus. E aqui a água para lavagem do malte. Aqui são 20 litros e vai esquentar até mais ou menos 78, 73 graus. Mas isso aqui vai ser para uma parte depois que eu cozinhar o malte. E aqui só para dar uma olhada na panela, ali é o filtro. Mas depois isso vocês vão ver na sequência dos vídeos. Mas o importante aqui é que é 18 litros a 71 graus e 20 litros a 73, 78 graus. Bom, para vocês terem ideia, isso aqui são os ingredientes, enquanto a água já está pronta para cozinhar. Aqui é a cevada, o malte. Só para ter ideia do volume, aqui é 5,5 kg e aqui mais 1,2 kg de dois tipos de maltes. Aqui no caso eu estou fazendo uma India Pale Ale, então aqui eu estou usando 5,5 kg de Spring Pale Ale e 600 gramas de Karamaltz e 600 gramas de Nüschner. Esse é o malte que vai proporcionar o açúcar. E aqui, esse verdinho é o lúpulo, é o que dá o tempero, dá um amargor, também às vezes o gosto mais frutado. Então, aqui por exemplo, aqui tem mais de 6 kg de malte, aqui na verdade eu usei 16 gramas de Citra, 16 gramas de Willamette, 10 gramas de Mosaic e 10 gramas de Simcoe. Isso para a primeira etapa, vai ficar 1 hora cozinhando. E depois, nos últimos 5 minutos, eu estou usando 10 de cada. Ou seja, para 6 quilos de malte, tu usa aqui uns 50 gramas de lúpulo, mais ou menos. Só para ter uma ideia da proporção. Então a água já chegou a 71 graus. Quando eu jogar isso aqui, ela vai baixar para 67. Então aqui, vamos lá, essa parte. O cheiro que dá é bem gostoso. Então aqui está o malte, a cevada. E agora tem que ficar mexendo assim por 1 hora para quebrar bem o açúcar aqui. E o aqui ficou mexendo 1 hora a 67 graus, é bem importante controlar a temperatura. Agora que se passou 1 hora, eu vou aumentar para 78 e vai ficar 10, 15 minutos fazendo mash out para extrair os últimos açúcares. Depois do mash out, agora começa a recirculagem. Tá vendo? Ela sai bem turva. Então o que eu vou fazer é ir recirculando até ela ficar mais clara. Isso leva algum tempo. Sempre as primeiras vai sair bastante pó ainda do malte, mas depois ela vai começar a sair mais só o líquido. Aqui também já começa a sentar tudo. Só para mostrar, daí tu joga assim com a escumadeira. Para tentar fazer ficar menos turva possível. Agora, depois de recircular, agora estou fazendo a lavagem do malte. Aqui a água já está a 78 graus. Agora eu vou jogando aqui e tirando bem devagar. Aqui para não oxigenar muito. Basicamente eu vou encher 27 litros. Até acabar toda essa água aqui do balde. E sempre fazendo tudo bem devagar. Agora já tirei 27 litros do mosto. Então agora eu vou limpar essa panela, tirar o filtro, tirar o malte e voltar o líquido para a próxima etapa. Agora a panela já foi limpa, foi retirado todo o malte, também foi tirado o filtro que vai aqui. E agora vamos fazer o caminho inverso, voltar do balde para a panela para fazer a próxima etapa. Bom, agora aqui está fervendo a 100 graus e ele começa a criar essa camada de proteína que tem que ser tirada. Uma dica boa aqui é deixar primeiro cobrir, que daí assim ajuda a ferver mais rápido. Mas agora tem que ficar tirando assim bem calma a proteína toda.
Não dá para tirar 100%, mas tem que tirar o máximo que der. Bom, aqui já foi tirada a proteína. Nunca dá para tirar 100%. E agora começa a lupulagem. Aqui já estão os lúpulos separados. E aqui eu vou fazer duas lupulagens, uma de 60 minutos e outra de 5. Tem gente que usa 3, 60, 45, 10 minutos. Então esse aqui vai ficar 60 minutos. E só joga aqui o lúpulo. E é isso, agora 60 minutos fervendo. Depois começa a segunda lupulagem. Ó, o lúpulo aí já misturado aí com o mosto. Agora já se passaram 55 minutos da primeira lupulagem. E aqui vai a segunda, um pouquinho menor, por apenas 5 minutos, totalizando 1 hora de lupulagem. Agora terminou a lupulagem e eu vou separar um pouco o mosto para misturar depois numa etapa futura na maturação. Aqui eu vou tirar cerca de 500 a 800 ml no total e deixar guardado na geladeira. Agora, depois da lupulagem, retirada do mosto, vem a parte de resfriar a cerveja. Aqui tem uma serpentina que está ligada aqui na água gelada. Então a água passa pelo cano, resfria, tem que resfriar até 25, 30 graus, para então depois botar o fermento. Essa etapa aqui vai demorar pelo menos uns 30 minutos ainda. Agora a cerveja já foi esfriada a 27 graus. Está pronto para receber o fermento, mas antes disso tem que criar um vórtice. Esse vórtice vai pegar o resto do lúpulo e os outros sedimentos e deixar bem no fundo. Então primeiro tu cria um vórtice bem forte e depois espera uns 10 minutos antes de fazer a transferência para o balde para depois então botar o fermento. Agora para saber o álcool eu uso esse refratômetro. É um processo bem simples, só pega uma amostra e aqui ele mede o açúcar. E com isso ele vai saber quanto é que vai dar o álcool. Aqui está 1060, 1061, vai dar em torno de 6 graus a graduação alcoólica. Essa é a visão que se tem dentro do refratômetro. Agora a transferência está quase completa. Aqui dá para ver o lúpulo ali, ó. Então agora é a hora do muito cuidado. Tem que jogar bem calmo para pegar o máximo de líquido sem pegar o lúpulo, senão vai ficar muito amargo. Então essa é a hora mais cuidadosa aqui. Então agora já foi transferido. Por enquanto tem uns 22 litros e meio. Agora é a hora de misturar o fermento. Tá cheirando bem. Ela está bem turva, mas depois vai ficar mais clara na hora que for fazer as transferências futuras. Agora aqui, vamos tapar. Agora aqui é o respirador, vai ajudar a sair os gases na hora da fermentação. E impedir que entre sujeira. E assim vai ficar pelo menos 2 semanas. Agora aqui no dia seguinte, já começou a fermentar bem, ó. E assim vai ficar por um bom tempo. Agora se passaram 2 semanas, mais ou menos. Na verdade eu fui medindo a quantidade de açúcar com o refratômetro e quando estabilizou é a hora de fazer essa transfer aqui. Por exemplo, aqui em cima já dá para ver um pouco o fermento, mas o fermento está todo no fundo. Então agora eu estou transferindo para um outro balde esterilizado, bem devagarzinho para não oxigenar muito. Daí depois disso ele vai ficar mais ou menos umas 2 semanas maturando também, sem o fermento, antes de fazer o engarrafamento. Mas dessa parte eu vou explicar em outro vídeo. Mas aqui já sente o cheiro, já dá para sentir o gosto de como está a cerveja e a cor dela também. Só que ela está bem turva, depois ela vai ficar mais clara. Ó, aqui já estamos chegando no final.
Por exemplo, ali à direita já vai vendo o fermento desse marronzinho. E aqui eu estou tirando o líquido, então vou tentar tirar o máximo que der sem pegar muito fermento. Nessa hora assim que se você perde 1 litro, 2 litros. Claro que sim vai passar um pouco de fermento, mas o ideal é tentar tirar o máximo que dá sem vir muito. Essa é uma hora bem de paciência. Aqui já deu. Ó, o fermentinho. É bem espesso. Agora já terminei a trânsfega. Ali embaixo está o fermento. E aqui está um novo balde. Ele vai ficar maturando. Aqui ele deu uns 23 litros, o que é bastante. Dá 21 a 23. Geralmente se perde alguns litros quando tu tira o lúpulo e quando tu tira o fermento, como foi agora. Agora que vai ficar mais ou menos umas 2 semanas, eu vou indo medindo o açúcar com o refratômetro. E quando estabilizar de novo, é hora de engarrafar e fazer um outro processo, que eu vou contar depois. Nos vemos daqui a 2 semanas. Agora já se passaram 2 semanas ela maturando e eu fui ver, ela ficou um pouco turva. Então eu decidi deixar agora 1 semana adicional dentro da geladeira, bem gelada, para ela decantar bem. E assim a gente pode partir para a próxima etapa. Essa geladeira eu comprei especialmente uma que cabia o balde dentro e ainda estava para botar mais umas cervejinhas em cima. Agora se passou 1 semana com esse balde na geladeira bem gelada para ajudar a decantar mais, ficar menos turva. Agora o que eu vou fazer é uma transferência nova para tirar ainda o resto do fermento que tem ali dentro. E para isso depois engarrafar. Aqui já estão as garrafas sanitizadas, só esperando o momento. Nessa parte, muita gente mistura o açúcar, que é o que vai ajudar a carbonatar, fazer o gás da cerveja dentro da garrafa. Só que a técnica que eu uso é a técnica da lei de pureza alemã, que só diz que só pode usar 4 ingredientes, que é a água, o malte, a cevada, lúpulo e levedura, fermento. Então, não se usa açúcar na Alemanha. Então, como tu faz isso? Aqui daí, então, eu uso esse mosto, que eu separei logo depois da lupulagem. Ele está bem doce, cheio de açúcar. É o açúcar que vai ajudar a carbonatar dentro da garrafa. Aqui eu vou usar um pouco menos de 500 ml. Geralmente é o que eu separo. Eu geralmente separo 2 garrafas para garantir, mas só uso uma. E uma técnica que eu uso para misturar, eu ponho aqui no balde bem devagarzinho. E agora faço a transferência bem devagar para não oxigenar muito. E com isso ela já vai misturando, eu não preciso mexer com a colher, nada. Então assim ela já vai misturando e depois que terminar isso, vai ser a parte de engarrafar. Agora já terminei a transferência. E só para mostrar, aqui dá um pouco do fermento no fundo. Ó. Claro que ainda vai ter um pouco de fermento aqui dentro, que é o que justamente vai agir com o açúcar, a fonte de açúcar que eu botei, o mosto original. Para então carbonatar e criar o gás dentro das garrafas. Bom, agora eu vou engarrafar e eu uso essa ferramentinha aqui, ó. Na verdade tem esse pino que quando ele está assim, ele tranca o líquido e quando aperta ele solta. Então eu vou enfiar dentro da garrafa, ele vai chegar no fundo, vai soltar o líquido e quando eu subir ele já para. Essa é a técnica que eu uso. Agora eu vou fazer uma demonstração. Está enchendo e se eu levanto, ele para. E depois de todo esse trabalho e de semanas, esse foi o resultado.
Rendeu exatamente 22 litros de cerveja. É bastante trabalho, mas vale a pena. Agora elas vão ficar aqui umas 2 semanas, carbonatando dentro da garrafa. E a gente já vai saber na sequência como é que ficou. Bom, agora se passaram 2 semanas desde o último processo, que foi o engarrafamento. E agora nós vamos saber como é que ficou. Essa aqui é uma India Pale Ale. E vamos lá. Ficou muito boa. Prosit!